Olá, pessoal, boa tarde. Mais um Papo com Simetria, mais uma quarta-feira com bastante conteúdo, com bastante informação, com convidado, né? Que esse é o legal, a gente consegue estar aqui, ter essa troca, vocês podem interagir conosco. Então, eu acho que esse é o diferencial do programa, né? A gente fazer algo que todo mundo possa participar, que depois possa mandar mensagem, que tenha esse acesso nosso para com vocês, né? Hoje, dia 2, então, né? Iniciando o mês de fevereiro. Na verdade, pra mim, janeiro teve 95 dias, porque foi um mês longuíssimo, não sei para as outras pessoas, para ti foi? Muito calor. Deus o livre, calor e longo, assim, eu acho que eu fiz 1 milhão de coisas só nesse mês de janeiro, agora fevereiro a gente entra aí mais tranquilo, tentando ir mais devagar e voltando às atividades, né? Ainda tô de férias. Ainda mais de uns férias. dias. Aí, ó, viu? Fiquei com ciúme agora, porque a gente voltou no mês passado, o Big Boss aqui já botou a gente na linha pra voltar a trabalhar, viu só? Mas, pessoal, tirando essas brincadeiras, né, eu vou apresentar o nosso convidado, porque vocês sabem que eu não sou de ficar enrolando muito pra apresentar o pessoal aqui. Então, por favor, Thiago, se apresente pra todo mundo. Então, boa tarde a todos, todas. Obrigado, Raíssa, pelo convite de participar hoje aqui, conversando sobre o trabalho que a gente veio fazendo essa semana. Eu sou o professor Thiago Gomes Rex, sou professor da Unijuí, sou coordenador do mestrado em Atenção Integral à Saúde e trabalho com os cursos da saúde na graduação também na Unijuí. E oriento também no mestrado e doutorado em modelagem matemática computacional. Então, esse grupo aí de estudantes que acompanha, que a gente acaba orientando, se envolveu numa jornada aí chamado nas férias para se envolver numa demanda importante aí da sociedade nessa semana. Eu ia falar o meu currículo também, mas agora eu fiquei um pouco intimidada. Acho que eu vou deixar quieto, assim, depois do professor estar aqui, né, falando com tudo que se envolve, com tanta coisa. Então eu vou deixar quieto. E como a gente conversou na semana passada, vocês que nos acompanham, né, e quem não nos acompanha, assim, direitinho, vou só dar uma pincelada aqui. Na semana passada, junto com a Etienne, a gente conversou um pouquinho sobre a questão das queimadas, do calor insuportável que tá, o que estava acontecendo na nossa cidade, aqui em Ijuí. A gente falou em todas as escalas, né? Até para trazer uma informação novamente aqui para vocês. Teve um aumento de 214% de incêndios no Rio Grande do Sul, comparado ao ano passado, né? Então, de 1º a 24 de janeiro. E aqui no Rio Grande do Sul tiveram 147 queimadas. E no ano passado, nessa mesma época, foram 46. E aí, hoje a gente vai falar um pouquinho aqui com o professor. Vou te chamar de professor aqui, né? Porque eu tô aqui para aprender, assim como vocês que estão nos vendo e nos assistindo. E ele vai falar um pouquinho sobre alguns impactos, essa questão da poluição, essa questão dos incêndios também vai mencionar, né? Mas, antes da gente chegar lá, eu quero ouvir um pouquinho de como que funciona o teu grupo de pesquisa, como que funciona o teu trabalho, como é que é? Conta pra gente um pouquinho. Certo. Então, o grupo de pesquisa ele começou em 2009, né? Então, a professora Mirna Ludwig começou o grupo, né? É um grupo que estuda fisiologia, ou seja, o funcionamento do organismo. E esse grupo, então, vem investigando em diferentes modelos, com células, com animais, com pacientes, com a comunidade, né, o funcionamento do organismo diante de diferentes situações, como a poluição que a gente está investigando nesse momento, né? E, desde lá, mais professores vêm se agregando ao grupo e alunos, são alunos de todos os níveis, desde o ensino médio, bolsistas de ensino médio, da graduação, diferentes cursos da saúde e outros cursos também, e alunos, claro, do mestrado e doutorado que estão fazendo, então, a investigação, a pesquisa, fazendo ali a sua formação, e o grupo de professores orienta, então, os demais alunos nessas demandas, né? O nosso dia a dia é recebendo alunos com ideias, com projetos de pesquisa, e fazendo uma espécie de casamento entre a ideia que o aluno está tendo, ainda sem conhecer o ambiente da pesquisa, sem conhecer como se faz, então, os diferentes métodos, os rigores científicos para as descobertas, para responder às questões, e aquilo que a gente tem know-how de fazer a pesquisa na área da fisiologia. Então, a gente vem aproximando, vem recebendo os alunos. Via de regra, os alunos da graduação entram em projetos já existentes. Por exemplo, hoje mesmo vai começar uma aluna da biomedicina que pediu para acompanhar o grupo. E como que ela vai acompanhar? Ela vai entrar hoje no laboratório
e acompanhar um grupo, um projeto em andamento, que é de um mestrando ou de um doutorando que está executando. E assim ele vai se engajando, vai aprendendo, até que ele tenha, então, as competências, as habilidades para montar o seu projeto no seu mestrado, e assim vai indo, né? Então, nós temos, felizmente, hoje, nessa trajetória, agora alunos que começaram lá no início, primeiro semestre de graduação, e estão terminando o doutorado já nesse tempo conosco, né? Então, é muito bacana de ver isso, de ver esse crescimento. Hoje são colegas, né? São vários professores ou outros que não seguiram a carreira acadêmica, mas que mantêm contato com o grupo. Então, a gente permanece nesse ritmo, né? Você pode imaginar os grupos do WhatsApp, então tem o grupo dos ativos, o grupo dos egressos, sim, mantendo sempre o contato e mantendo esse espírito científico. Então, quando essa reportagem que a gente está fazendo, eu já mandei para os grupos, olha, atenção, a gente mantém sempre o contato com todo mundo. Bah, que legal. Tu sabe que eu sempre falo um pouquinho da minha experiência, que o pessoal que nos acompanha já está acostumado. Eu sempre falo de mim em alguma entrevista, alguma coisa do gênero. Quando eu entrei no mestrado, que eu também, para quem não sabe, também estou fazendo mestrado, né? No caso, em desenvolvimento regional, um pouquinho diferente, mas a gente não sabe por onde começar, né? A gente se sente muito perdido, então a gente, de fato, precisa desse direcionamento e, às vezes, muitas vezes, eu achei interessante que tu falou que daí entra, né, o pessoal da graduação, tal do mestrado, tal do doutorado, porque tem essa maneira de se ajudar e de ajudar na compreensão do aluno, né? Porque eu, por exemplo, tinha professores na sala de aula que eles podiam me explicar 5, 6 vezes. Eu não conseguia entender a maneira que eles me explicavam. Mas quando chegava um colega, ele parecia... Como ele estava no mesmo nível ali que eu, ele tinha uma forma de explicar que acabava facilitando, me ampliando, assim, me abrindo um pouquinho mais a visão para compreender algumas coisas que quando o professor me falava, eu não conseguia captar. Então, eu achei interessante agora que tu falou dessa troca. Como é que funciona para o pessoal que quer fazer parte? Então, isso não é uma regra só do nosso grupo de pesquisa, mas do mestrado e doutorado em geral, assim, da Unijuí, né? Que às vezes os alunos, eles pensam que já precisam ter um projeto pronto, ter uma ideia muito impressionante e organizado metodologicamente para procurar um professor ou procurar um grupo de pesquisa. E, na verdade, não. Ele pode trazer suas ideias, deve, claro, assim como ele pode buscar conhecer os grupos para, lá dentro, conhecer o que está acontecendo. Então, nós temos diferentes projetos de pesquisa no nosso grupo com diabetes, com obesidade, com sepse, né, que é uma infecção severa, né? Covid-19. Bom, então hoje tu vai entrar lá no grupo, tu precisa já saber que projeto vai executar. Não, você pode acompanhar para começar a montar a ideia e ver que tipo de projeto vai se engajar, se vai trabalhar com pacientes, se vai trabalhar com modelos de laboratório, animais de laboratório, células. Tu começa a conhecer, primeiro tem que conhecer, né, o ambiente. Então, às vezes assusta, né, o pessoal que procura pesquisa na ideia de que, nossa, eu já tenho que ser um pesquisador para começar a ser pesquisador. Não pode ser assim. É verdade. Então, a gente tem que ter essa abertura, e você falou bem que, e aqui já dá para agradecer todo o grupo que sempre recebe muito bem quem está chegando, né? Então, hoje, agora, como eu mencionei, vai uma aluna conhecer o laboratório e os alunos vão receber. Eu não preciso estar lá agora, eu vou sair daqui e vou para lá. Sim. Vou lá conversar com a nova aluna. Mas eles vão receber, eles já vão mostrar o laboratório, já vai estar acompanhando aluno de graduação, aluno de pós-graduação, vai interagindo, vai fazendo perguntas que talvez não faria para mim. Como você disse, porque vai ter o receio, nossa, será que eu vou falar por baixo para o professor? Né? Então, essa interação dos alunos no processo formativo é fantástica. Assim, eles também ganham autonomia de resolver problemas. Então, esse ambiente de pesquisa, eles aprendem a trabalhar coletivamente, ou seja, tira dúvida com o colega, como é que eu preparo isso? Será que é assim? Será que é assado? Como é que analisa esse dado? Como é que faz um gráfico para divulgar resultados? Então, eles trocam muito isso entre eles, vão tirando as dúvidas, o mais experiente ajuda o mais novo, e o mais experiente nem sempre é o aluno do mestrado. Às vezes você tem um aluno da graduação que está mais tempo, tem mais experiência em ajudar
alguém que está por exemplo, alguém que é enfermeiro, alguém que é médico, fisioterapeuta há muitos anos, já está formado 5, 6 anos, 10 anos, e resolveu fazer a pós-graduação. Bom, quanto tempo faz que ele talvez não trabalhe analisando dados, fazendo estatística, por exemplo? Às vezes é um aluno da graduação que ajuda, não tem problema nenhum, né? Desde que todos estejam tranquilos com esse processo de aprender, de trocar ideia. Então, acontece muito isso, né, no nosso grupo de crescimento coletivo. Então, vão chegando cada vez mais para os professores. Então, Matias Friso, a Pauline Fiorin, Mirna, Ludwig e eu, somos 4 professores que hoje orientamos esse grupo. Tem mais de 30 pessoas hoje. É grande? É grande. Então, dá para ver que não tem como a gente acompanhar dia a dia os 30. Sim. Então, precisa que eles se conversem muito, eles troquem muito e vão nos entregando relatórios, resultados da semana, do dia, troquem dúvidas, e funciona muito bem dentro das nossas condições, está indo bem. Eu, por exemplo, pessoal, quando eu entrei no mestrado, falaram para mim assim, Raíssa, tu tem que escrever artigo, né? E eu fiquei pensando, agora lascou. Eu não posso falar palavrão aqui, né? Porque senão a gente solta uns ali, meu Big Boss já enlouquece. Só que eu vim de uma formação, eu sou designer de interiores. Quando eu fui fazer o meu TCC, no caso, eu não precisava fazer um TCC assim, de chegar e montar um artigo, algo de um relatório. Não, eu tinha que montar um projeto. Então e eu fiz em Santa Catarina, então eu não tive esse contato de chegar e, bom, vou escrever um artigo, era perdidaça, assim, ó, nas normas, não sabia muito bem por onde começar. E aí, quando eu fui para gráfico, eu tava desesperada, eu disse, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Eu achava que eu não servia para o mestrado, então a gente chega com um receio muito grande, e eu acho que essa é a parte mais legal, porque a gente vai se superando, os professores nos ajudam, os colegas nos ajudam, e a gente vai vendo que sim, a gente tem potencial. A questão é que às vezes a gente vem de uma formação, vem de algum outro lado, que não é aquele que a gente vai estar trabalhando ali. Então, óbvio que a gente não vai ter o conhecimento daquela área específica, mas a gente vai se incluir nisso, e a partir disso a gente vai estudando, vai conhecendo, vai tendo auxílio, né? Então, a gente vai abrindo esses caminhos pra gente. Porque é um pouco... Fala de mestrado, fala de doutorado. A quantidade de pessoas que faz é bem pouca, né? Sim. Então, eu acredito que exista esse receio também. O ensino superior já é uma minoria brasileira que tem acesso, né? Então, além do ensino superior, fazer a graduação, a faculdade, chegar na pós-graduação, então é uma minoria ainda, né? Ainda menor, né? O número de pessoas que faz a pós-graduação. Mas você tocou num ponto bastante crítico, que é todo mundo, em algum momento, trava no sentido de eu tenho que escrever um artigo, eu tenho que fazer o TCC, minha dissertação, minha tese, né? Por que isso assusta? Mas isso não devia assustar. Ele assusta porque a gente lá na escola não tem uma formação de pensamento científico adequado. Porque deveria ser natural nós termos dúvidas, ter um processo metodológico para responder às dúvidas, ter um processo natural também de argumentação sobre os pontos positivos, negativos, sobre aquilo que tu está estudando, e conseguir concluir. E é isso que se faz num artigo, é isso que se faz numa TCC, numa tese, numa dissertação. Isso não poderia ser sofrimento, não poderia ser difícil. Ele tinha que ser quase que óbvio, né? Porque realmente é esse o processo. E a gente parece que bagunça um pouco. Por exemplo, a gente percebe as crianças chegam muito curiosas. Muito. Como é isso? O que é isso? Como acontece isso? As perguntas difíceis que Sim. pais e mães e professores da escola básica não conseguem responder. Então, a curiosidade está lá, né? Ela existe, né? Desde de pequeno. Bom, se a gente usa a curiosidade na escola e ensina, né? Olha, esse copo, a água está quente ou está fria? Como é que a gente pode descobrir isso? Eu posso medir a temperatura. Então vamos medir. Como é que eu sei? Eu registro. Tá, e agora? Eu posso fazer média de 2, 3 dados. E agora? Como é que eu mostro isso para alguém? Eu posso fazer um gráfico. E qual era a pergunta? Está quente ou está frio? Qual é a conclusão?
tá quente ou tá frio. Então, se a gente ensinar isso desde o começo, na escola, quando chegar na universidade, no TCC não é para ter mistério, não é para ser sofrimento, é para eu levantar uma pergunta e responder para a minha área. E o mestrado e doutorado também. Então, não é para ser sofrido, né? Não é para ser. É gente que se tortura. Então, mas é um processo assim, de educação, desde a base, que precisa, né, ser enfrentado e precisa que a gente incentive o pensamento científico, né? Essa é a realidade que a gente precisa, em vários locais, não só no Brasil, mas que a gente precisa ter esse momento de explorar a curiosidade, não esconder, ele não sabe, não deixa quieto. Então, não, vamos responder isso de uma maneira, aproveitar o momento para ensinar como responder de uma maneira crítica, metodológica, né, adequada, e que isso se torna natural, não vai ser um sofrimento. E isso, para além, se a gente ensina isso na escola, ensina na universidade, isso serve só para cientistas? Não. Eu posso ser um bom jornalista, eu posso ser um bom advogado, eu posso ter outra profissão, mas que eu, seguindo esse roteiro de pensamento crítico, eu consigo tocar a minha rotina de trabalho de modo adequado. Eu posso ser um bom médico, um enfermeiro, né, sendo esse raciocínio crítico. Então, não é só para quem precisa escrever artigo, né? Então, você tocar nesse ponto a dificuldade do artigo, bom, eu vou aproveitar, vou comentar isso, que é para a vida da gente mesmo, né? Sim. Quanta pesquisa acontece, não acontece pesquisa de Ibope, de voto, né? Por exemplo, pesquisa de intenção de voto, pesquisa de intenção do consumidor. Isso também é pesquisa, mas é a pesquisa que segue rigores para chegar num bom resultado. A diferença da pesquisa e da ciência é que a ciência está tentando responder perguntas maiores, trazer soluções maiores, gerar inovações, e a pesquisa, por si só, está levantando dados, né? Então, a pesquisa é um passo necessário da ciência, mas não termina ali. Né? E falando em pesquisa agora, você. Para quem não sabe, o professor participou agora no ano passado, em outubro, do evento da ONU Habitat também, que estava falando que era o circuito urbano da ONU. E a gente estava falando, na verdade eram vários eixos temáticos, né? Eu já mencionei ele em outros programas, no ano passado principalmente, que era cidades resilientes, cidades inclusivas, cidades sustentáveis e cidades saudáveis. E o professor teve uma fala muito interessante, vou trazer aqui para te falar um pouquinho também para o pessoal, e até chegar nesse assunto que a gente vai trazer da semana passada, tá? Que é sobre a questão da poluição, mudanças climáticas e tudo mais, para vocês conseguirem entender um pouquinho e a gente ir fechando, dando esses nozinhos, né? Fechar o assunto de forma geral. Eu quero que tu fale um pouquinho como que foi a apresentação, sobre o que a gente falou, para o pessoal entender o que tem a ver questão de mudança climática, o que tem a ver com o que está acontecendo agora, questão de poluição, respiração, o que isso interfere, o que isso muda, porque como a gente já conversou aqui outras vezes, às vezes a gente não consegue entender ou fazer essa ligação, né? Eu, até um tempo atrás, também não. Foi eu entrar ali na RIPO, começar a estudar os ODS e ir atrás de profissionais qualificados, que nem o professor, para a gente ir ampliando, né? E a gente conseguir compreender melhor. Então, professor, para que eles entendam, quem está nos assistindo e nos ouvindo, do que eu estou falando aqui, eu vou deixar a palavra contigo para te nos dar uma aula aqui. Ok. O ano passado, então, a convite da Raíssa, né? Participei então de um painel, vamos chamar assim, um painel temático que falava sobre cidades inteligentes, né? E eu primeiro vi o painel, pensei, bom, o que eu posso ajudar aqui para discutir, né? Saudáveis. E cidades saudáveis e dentro disso cidades inteligentes, discutindo arquitetura, discutindo tecnologias, né? E naquele painel eu comentei sobre o que significaria nós decidirmos ou termos a opção de utilizar um meio de transporte saudável, a bicicleta, ao invés de usar um veículo que produz, certamente, queima de combustível, gasolina, diesel,
né, os coletivos, geralmente diesel. O que significava isso em termos de saúde? E naquela ocasião eu comentei bastante, né, que a conclusão dessa pergunta, então, o que significava? Significa que, na verdade, você está deixando de emitir partículas no ar, por exemplo, que eu estava destacando esse poluente em específico, né, dentro daquele painel, deixa de emitir partículas pela combustão dos resíduos, né? O petróleo, um resíduo fóssil, ou seja, milhões de anos atrás, ou milhares pelo menos, né? Nós temos organismos que estão decompostos no subsolo e que geraram petróleo. Por isso, combustível fóssil. É de fóssil mesmo, né? Então, estamos queimando organismos antepassados, né? Na verdade, é isso. E, então, é evidente que essa queima de combustível fóssil, como derivado de petróleo, por exemplo, ele gera, então, vários poluentes que destrói a camada de ozônio, que geram um efeito estufa, gases tóxicos para a atmosfera e partículas inaláveis finas, né, que é o que eu estava comentando. E, claro que se a gente inala essas partículas, causa irritabilidade nas vias aéreas, então nariz, garganta, primeiramente já sente, né, irritação, também pode ter ardência nos olhos, pode dar desconforto respiratório, principalmente a indivíduos mais suscetíveis com asma, bronquite, idosos, indivíduos que têm arritmia, né? Então, num ambiente mais extremo de poluição, pode desencadear arritmias. Então, a presença dessas partículas são bastante sérias. Então, veja só, a gente deixar de emitir essas partículas por deixar o carro em casa e poder se exercitar, fazendo uma pedalada até o trabalho, por exemplo, eu tenho 2 ganhos. Eu deixo de emitir a partícula e ainda cuido da saúde. Sim. E esse organismo mais fisicamente ativo desenvolve defesas antioxidantes, antirradicais livres, vamos chamar assim, que é um dos mecanismos que essas partículas causam mal na gente. Então, se eu me exercito e tenho o benefício do antioxidante, anti-inflamatório do exercício, no momento em que eu não estiver me exercitando, ou mesmo que eu esteja me exercitando, mas acabe inalando esses poluentes, eu tenho uma defesa no organismo mais preparado para combater os efeitos oxidativos e inflamatórios dessas partículas. Então, era essa a conclusão do painel. Então, o que acontece se eu trocar, né, o meio de transporte, se a cidade estiver preparada para ciclovias, para um deslocamento mais saudável, né? O que acontece? Bom, acontece que eu vou ter uma população mais saudável e emitindo menos poluentes e ainda por cima mais preparado para combater malefícios no momento em que eu possa estar exposto à poluição. Então era esse o painel que a gente comentou, né, no final do ano, e que repercutiu também em outros momentos, né? Também teve uma fala, a partir dessa fala do seu programa lá, a gente repetia essa fala numa cátedra na Colômbia. Então, esse debate está bastante em voga, chegou em Juí agora, como não enquanto local da pesquisa, mas um local já agredido agora pela partícula, né, pela presença de partícula. E vocês vão entender o que ele está falando agora, porque a gente vai entrar nesse assunto agora, que é a questão dos incêndios, né? Então o professor pode soltar o verbo aí, pode dar uma aula pra gente, conforme eu não for entendendo, também eu vou perguntando, tá? Eu tô aqui para aprender igual a vocês que estão nos ouvindo. Tem pessoal que já conhece sobre o assunto, mas a maioria deles não, assim como eu que tô aqui ao lado do professor também, não tenho conhecimento, mas acho extremamente interessante e importante, principalmente nesse momento. Então, são assuntos aí que vocês podem perceber que a gente vem trazendo de outros locais e agora que já chegou aqui, né? Então, a gente consegue apontar, a partir disso, é dessa forma, é assim que acontece, porque às vezes a gente pensa, falando no âmbito geral, assim, crise climática. Mas isso aí não chega aqui, mas isso aí não é assim que funciona, mas ainda precisa de muita coisa. E não é, então a gente consegue trazer uns pontos aí para vocês fazerem essa associação e ver que já encoxou a gente, né, professor? Chegou mesmo, muito perto.
dentro das nossas casas, na verdade, né? Então, na segunda-feira passada, teve um incêndio, então, num lixão, um antigo aterro, enfim, num local aqui próximo, na saída de Juí, teve um incêndio, que as causas estão sendo investigadas, né? E foi combatido no mesmo dia, e durante toda a semana ainda teve o combate, mas é uma área muito grande de hectares, né? 5, 6 hectares, pelo que eu pude acompanhar, e é uma área, então, que mesmo que após os bombeiros fazer o trabalho de combate ao incêndio e após a prefeitura, a Secretaria do Meio Ambiente, trabalhar com aterramento, né? Ou seja, jogando terra por cima para abafar e terminar de vez com o incêndio, mesmo assim no subsolo ainda tem queima, que a gente não percebe, são metros para baixo, né? Realmente de resíduo, né? De todo tipo, né? De muitos anos, e que estão queimando, continuam ainda queimando no dia de hoje, então mais de uma semana. E na segunda-feira, então, dia 24 de janeiro, a gente estava em casa, observei o cheiro ruim, né? Vi as notícias e tal, e conversei com os estudantes, né? Os alunos de mestrado. Então, preciso falar aqui o Lucas, que é Lucas Susbacher, que é aluno do mestrado de Atenção Integral à Saúde, que conversei: Lucas, tu está no laboratório nesse momento? Estou no laboratório. Sabe o nosso medidor de partículas inaláveis do ar? Está aí. Dá uma verificada no campus como está aí. Estava muito alto para o campus, né? Então nós desconfiamos ali, olha, tem cheiro aí? Tem fumaça. Vamos medir aqui no centro. Também estava um pouco elevado. Elevado porque a gente considerava assim, olha, está acima do que é para ser Juí, dentro do que a gente já avaliou em outros momentos, não formais, vamos dizer assim, né? De curiosidade. Teve o temporal segunda-feira, né? No final da tarde, noite, e paramos então a avaliação, né? Naquele momento, começou o temporal, vai para casa, né? Só que na terça-feira, Juí amanheceu coberta, né? De uma nuvem cinza, uma fuligem, e bom, então cedinho de novo acionei o Lucas. Lucas, tá aí? Tá por aí? Tá aí. Vamos iniciar as medidas, vamos dar uma investigada. E aí sim, Juí chegou num nível dessas partículas, a gente mediu diferentes poluentes, né? Mas dentro desse poluente que é chamado material particulado. São partículas finas que são praticamente invisíveis ao nosso olho. Então, o que a gente mediu chama material particulado fino, que tem 2,5 micrômetros, 1000 vezes menos que 1 metro, né? Para ter uma ideia, um fio de cabelo tem 50 micrômetros. Nossa! E um grão de areia, 50 até 100 micrômetros. Então é muito pequeno. A poeira que a gente passa a mão, às vezes no móvel, vê, é uma partícula grosseira. Sim, que tá essa, que a gente consegue... essa é uma partícula praticamente invisível aos olhos. E essa partícula, ela causa todos esses efeitos oxidativos inflamatórios que eu comentei antes. E em Juí, na terça de manhã e também na quarta de manhã, Juí amanheceu no centro e também no campus, em diferentes pontos da cidade, com 100. E o permitido, o recomendável é 15 microgramas de partícula por metro cúbico de ar. E nós estávamos mais de 100 na cidade. Então significa que as condições meteorológicas jogaram realmente a fumaça do incêndio, e também pelas condições climáticas, né, ficaram retidas na cidade, que depende muito de vento, de precipitação, se chove ou não. E ficou então por 2 dias, né, 2 manhãs, na verdade, porque a tarde de terça-feira limpou e a tarde de quarta-feira também limpou. Mas significa que nós tivemos 2 episódios. A gente não pode precisar muito a duração deles, mas naquele momento pela manhã estava elevado, de níveis críticos, níveis que, por exemplo, no sábado de manhã a gente verificou aqui na cidade, estava em torno de 5, voltou adequado. Verificamos em outras cidades, Porto Alegre também estava nesse nível. Ok.
mas cidades como Limeira, em São Paulo, com 50, 70, que tem indústrias lá perto, né? Queima de cana, de açúcar. Então, tem várias fontes dessas partículas, né? Pode ser indústria, pode ser veículo, pode ser queimada. E aqui nós não tínhamos uma fonte que jogasse tanto para a cidade, né? Nesse nível, e aconteceu um episódio que foi um incêndio. Então, veja que, de novo, a curiosidade de saber como estava a qualidade do ar nos fez analisar nos primeiros dias, fazer uma reportagem para o site da universidade, dizendo, olha, estamos medindo, estamos avaliando a qualidade do ar, e gerou repercussão. A Secretaria do Meio Ambiente, então, aqui do município de Juí, entrou em contato, perguntou o que mais a gente está medindo, qual é a frequência, se a gente podia mandar boletins diários. Ai, que né? legal. Então, nós mandamos todo dia, às 8 da manhã começava a medida, aí pelas 10 até o meio-dia e os resultados, novamente à noite. Então, de 12 em 12 horas, por uma semana inteira, fizemos essa avaliação e emitimos no site do nosso grupo, nas páginas das redes sociais do grupo, né, do grupo de pesquisa em fisiologia da Unijuí, e também nas rádios, na prefeitura, saiu divulgado. Então foi bastante interessante, nós não tínhamos ideia de quanto a gente estava preocupada, o quanto a esfera pública também estava sendo alvo de dúvidas, né? Assim, Sim, sempre, o que tem no ar? É adequado respirar? Eu posso fazer exercício agora ou não? Então, são perguntas que surgiram, né? Podemos fazer exercício? Hoje, daqui a pouco, vem os dados de agora à tarde, estão fazendo a verificação às 2 horas, né? Aparentemente, sim, mas eu vou esperar o resultado para divulgar para vocês daqui a pouco. Bem. Tá vindo aqui, estou com o celular aqui na mesa justamente para divulgar. Mas, por exemplo, ontem, né, os níveis estavam adequados em todos os pontos da cidade que nós medimos, né, estavam adequados. Mas ainda existe emissão de fumaça no local e pode, né, eventualmente, essas partículas, pela direção do vento, voltarem a se aproximar da cidade, principalmente os bairros mais próximos, o bairro Modelo, que é o bairro próximo, o bairro Glória, são bairros que se sentiram mais imediatamente, e qualquer mudança do vento que direcione a fumaça para lá, eles acabam sendo o primeiro alvo, né, enquanto Juí falando, né, e acabam noticiando para nós essa rotina. Então, agora a gente está fazendo avaliação todo dia às 2 da tarde, né, já que depois daquele episódio de altos níveis, os níveis se mantiveram baixos, nós passamos a uma avaliação por dia. Vamos até sexta-feira e, conforme as condições, a gente vai avaliar se continua ou não. Né? E o que a gente espera ainda, que você estava falando de TCCs, artigos, além de noticiar para a comunidade, é claro que esse conjunto de dados, a gente também pediu auxílio no IRDER, né, que tem uma estação meteorológica da Unijuí lá no IRDER. E pedimos dados do vento, clima, umidade e tal. Sim. Então, tudo isso nós vamos gerar dados, por exemplo, para o mestrado, doutorado em modelagem matemática, da parte da saúde, da parte da biologia, de fazer uma análise. Afinal, o que aconteceu que segunda noite, no momento do incêndio, tinha um certo nível e disparou na terça-feira? E o que aconteceu que terça tarde limpou e voltou na quarta-feira? Então, assim, são essas perguntas que vão mover agora TCCs, mestrado, doutorado. E mais do que isso, né, embora seja um evento local, nós vamos usar, então, os dados locais de tudo isso que nós estamos coletando para entender questões de queimadas e poluição atmosférica e fazer uma publicação que não seja somente interessante ao público local, mas que outros locais do mundo, por exemplo, China é um dos lugares onde tem muitas cidades muito poluídas. É verdade. Inclusive, eles interromperam a atividade industrial 2 meses antes da Olimpíada, em Pequim, para poder limpar a cidade, para que os atletas pudessem competir e
não ser um fiasco de Olimpíada, com todo mundo se intoxicando na rua, não batendo recordes. Sim. Pensa que seria para a China uma Olimpíada que a principal notícia seria ninguém consegue ter bom desempenho por causa da poluição. Tá, então, eles férias coletivas para quase todo o complexo industrial de Pequim, 2 meses antes para limpar a cidade. Dá para dizer que terminou a Olimpíada, voltou tudo a milhão. Então, isso faz parte do ambiente científico. O que a gente noticia aqui, o que a gente estuda aqui, ele está conectado com questões ambientais globais. Então, a gente tem que manter esse tipo de pensamento crítico da comunicação para se manter conectado, globalizado hoje em dia. Com né? certeza. Claro. E, querendo ou não, isso, fazer uma pergunta aqui, é a pergunta que não quero calar, capaz. Sobrecarrega ou não o sistema de saúde? Então, tudo que a gente não queria nesse momento era que esse nível que a gente percebeu terça e quarta pela manhã persistisse, porque sim, poderia ter um aumento de sobrecarga, então, de serviço público e privado de saúde por ocorrência respiratórias. Quando nós já temos uma alta novamente de Covid-19 e também da outra gripe, H3N2. Cada hora é uma coisa, né? A gente então, não tem um minuto de paz. Então, tudo que a gente não precisava era ter tantas situações que elevasse o nível, né, de procura pelos serviços. Mas não teve, né, dá para dizer assim, quem não se sentiu com a garganta arranhada, com um desconforto respiratório no momento daquele nível. E chama atenção, né, porque esse nível altíssimo, se a gente entrar num site, né, que Air Quality World, né, então qualidade do ar no mundo, né, entrar lá agora, vocês vão ver mais de 20, 30 cidades com aquele nível de terça-feira. Então lá. Vai lá. Falando como é que é o... Bota no Google lá, Air Quality. Assim? Air, agora. Com E? Data. Olha aí, ó, que mando bem. Agora bota a data, vamos ver. Mando... Vamos ver. Esse aqui? Não. Não? Ó, a gente vai no ao vivo aqui mesmo, pessoal. Volta isso aí. lá. Quer tu digitar aqui? Porque o inglês não é muito meu forte, estou aprendendo. Vamos ver aqui. Que daí a gente já fica sabendo. Opa, vamos achar agora. o site. Aqui. Ó, esse site aqui vai passar aqui para quem está acompanhando. Não, ele não passa aqui. Aí, ó. Passa. Vamos passar aqui. Meu Big Boss já passa para vocês e a gente consegue acompanhar todo mundo junto. Manda no WhatsApp da MTV por lá. Tá. Eu já boto na telinha. Aí, ó, já vai aparecer para vocês aí o site. Então, a cor, né, tá indicando no site, vocês vão acompanhando aí, a cor dá uma ideia de qualidade do ar. Então, verde são ambientes onde estão agradáveis, né? O nível de qualidade estaria dentro do recomendável. Então, vamos dar uma olhada aqui pelo Brasil, né? As estações que tem. Então, olha só, Porto Alegre, Tramandaí. Aí, ó, o pessoal tá aparecendo na tela de vocês. Aí ele tá falando do verdinho agora, tá? Isso. Ó, veja que Porto Alegre aqui está em 35 nesse momento. Já é elevado para os dados da Organização Mundial de Saúde, que o ideal é 15. 15. Né? E para CONAMA, que é a resolução nacional, é 25. Tá? Provavelmente vai se atualizar para 15 no futuro. Né? Então veja que aqui nós temos, ó, em São Bernardo do Campo, em São Paulo, 93. Acompanha aí, Big Boss, achando as cidadezinhas que a gente tá falando, que daí o pessoal vê junto. São Bernardo, 93. Então aqui já está beirando ali que o laranja, né? Ou seja, não saudável para os grupos mais sensíveis, asmáticos, idosos. Ali, laranjinha na tela, ó. Certo. Ai. Então, 93 ali. Então, se a gente diminuir o zoom, vocês vão ver que tem estações no Chile aqui
né? Aqui no Equador, ó, 150. Então tem lugares muito poluídos. Aqui na Índia e no Oriente Médio tem lugares com quanto aqui? 250. Caramba. Coloca Então, no mapa todo, Marcos, pro pessoal acompanhar aí. Tá vendo aqui? Aí, então, mais para cima no mapa. Ó, aqui no Oriente Médio, ali, Uganda, ó, ali, ó, já tem lugares com alta emissão aqui na África, na Uganda. E agora diminui o zoom um pouco e aí vai para a direita, né? Pode diminuir um pouco mais o zoom. Aí para cima agora. Mais para cima. Ó, aí no Oriente Médio, né? Série de estações, na Europa, lá em cima. Então, tudo isso são estações meteorológicas, né? Caramba. Que avaliam a qualidade do ar. Então, dá para ver a Europa verdinha lá, em vários locais, né? Vejam que a preocupação com o meio ambiente, né? E também pode ser um dado momentâneo também, né? Vamos ter cautela. E chama atenção a quantidade de estações de monitoramento, né? Nesses locais. Se você for lá para o Japão, no mapa, olha a quantidade. Ó, na Índia e China, tá vendo que é vermelhinho e roxo, né? Ou seja, a qualidade do ar, atividade industrial altíssima, né? E o Japão, que tem, olha a quantidade de estação que tem no Japão, ou seja, deve ter toda a cidade lá, né? Então, e algumas cidades já laranjinha ali no mapa, ó, já tem níveis. Está vendo esse laranja aí, 100, 120? É o nível em que a gente encontrou aqui em Ijuí naquele momento. Sério? É. Claro, destacando, né? Se você tem vários poluentes, né? O que nós medimos foi partículas finas, que inclusive nesse mapa ele considera, né? Então, se clicar no canto direito, onde tem umas pranchinhas uma em cima da outra no mapa, você escolhe qual poluente, tá? O que nós estamos vendo aqui é um índice geral de qualidade do ar, que junta vários poluentes, material particulado fino, grosseiro, ozônio, dióxido de nitrogênio, dióxido sulfúrico e o monóxido de carbono. Faz uma composição disso e gera um índice de qualidade do ar. Nós não medimos todos esses, nós medimos partículas grosseiras e partículas finas. Questão de equipamento é o que nós temos aqui no momento. Então, mas já deu para ter uma ideia, né, de que estava inadequado. Então, o cheiro ruim, ele não é da partícula, né? Ele pode ser... Posso fechar aqui? Pode, claro. Pode ser realmente um cheiro, pode ser devido a algum outro gás que a gente não está avaliando, né? Então, que significa que a gente recomenda que se a população percebe que essa fumaça está chegando. Então, eu acordei de manhã, abri a janela, tá cheiro forte. Fecha a janela novamente, se puder, se não tiver calor excessivo, né? Fechar as janelas. Se usar o climatizador, usar no modo recirculação, porque circula o ar interno e não joga esse gás de fora para dentro. Né? Isso é importante, principalmente diminui. agora nesse tempo de calor, pessoal. Dessas dicas aqui, viu? Né? Como o tempo está bastante seco também, manter a umidade do ar com toalha molhada, né? Ou umidificador do ar também é importante. Se está planejando se exercitar, escolhe um outro momento, porque quando a gente se exercita, a gente aumenta o volume de ar e a frequência respiratória. Então a gente aumenta muito a inalação dessas partículas ou gases se tiver em ambiente poluído, né? Então, sentiu que está nesse ambiente, eu ia fazer uma caminhada, espera, porque pelas condições do vento pode ser que no outro turno já esteja melhor. Então, são questões importantes. Solução fisiológica, né? Então, lavar o nariz, que possa estar ressecado, ter partículas. Então, lavar, tudo isso ajuda a gente a evitar qualquer efeito, então, dessas partículas. Sangramento no nariz também é por causa disso? Do ar seco. Ar seco? Aí, ó. Do ar seco. Climatizador. Eu tenho bastante, acabei de me dedurar aqui agora no programa ao vivo, que a situação aqui é complicada. Então, o climatizador resseca muito o ar já está seco,
o climatizador resseca ainda mais. Então, realmente, a mucosa nasal é muito frágil, muito vascularizada, né? E sente, então, qualquer agressão que possa ter. Daqui a pouco mexeu no nariz, de repente estava ressecado ali, fragilizado, e pode acontecer, então, sangramento, né? Então, mas aí não é da poluição, do ar seco. Viu? Né? Aprendendo aqui, viu, pessoal? Mas, enfim, para o pessoal que quiser acompanhar também, né, professor, eu quero que você passe aqui, até que você me mandou uns links para a gente acessar. Não sei se já chegou os seus dados aí. Estou pedindo, vamos ver. Viu? Só uma curiosidade aqui, vocês estão acompanhando? Vamos ver. Eu sou uma pessoa muito curiosa. Ó, aqui chegou. Vamos ver. Então, lá próximo do aeroporto, né, próximo do local do incêndio, né, 3 medições aqui, por exemplo, das partículas finas, né, deu 665 microgramas, ou seja, abaixo dos 15, Sim, então... que é o local mais próximo. Aqui no centro também, adequado, no campus, então todos os locais deram abaixo desses 5. O local mais alto foi lá próximo ao aeroporto, que é bem próximo do incêndio, né? Então, nesse momento, estão dando em primeira mão a notícia, né? Deus livre. Então, agradecendo aqui a Giovana Batista, que é aluna do doutorado em modelagem, matemática computacional, que está em campo, é bióloga, né? E também topou o desafio. Falei, Giovana, topa nesse período de férias fazer esse acompanhamento? Então, está fazendo as medidas em campo nesse momento. Mandou aqui os dados. Então, todos os locais medidos até que eles me mandaram até agora estão dentro do nível adequado. Então, a tua pergunta inicial, a gente poderia se exercitar agora, exceto pelo calor lá fora, pela qualidade do ar, sim. Pelo calor é melhor esperar o fim da tarde. Esperar, assim, tá. E aquele pessoal radiação também UV, né, essa que hora. tá esperando para começar a dieta na segunda-feira ou começar a se exercitar na segunda-feira, pode esperar um pouquinho, passar esse calorão, tá? Agora a respiração aí, a qualidade do ar já tá mais legal. Tá tranquilo esperar um pouquinho, né? Tá não tranquilo. tem problema. Agora tem uma desculpa um pouquinho mais convincente também para começar os exercícios de dieta, não é assim, professor? Pode começar. Fim da tarde hoje pode começar. Eu já tava ajudando a empurrar, tu viu? Tá. Mas, para encerrar aqui a nossa conversa hoje com o professor, eu queria que você passasse aqui, né, que pode entrar no site, olhar as pesquisas aqui na Unijuí. Certo. Então, a gente tem algumas reportagens no site do Comunica Unijuí, né? Mas nós divulgamos todo dia, então daqui a pouco vai ser divulgado o nível de partículas finas no ar de Juí no site do grupo de pesquisa, que é www.gpef, de Grupo de Pesquisa em Fisiologia, né? gpef-unijuí.com. Então pode entrar lá. E também tem o Instagram, também tem... então, para vocês poderem acompanhar assim, os níveis até... GPF. Isso. Traço unijuí.com. Aqui. Marcos, coloca na tela aqui esse sitezinho que eu enviei para o pessoal acompanhar, então, quando sair as pesquisas todas, né? Isso, a gente tem, lá no site também tem um dos links do site é Science for All, Ciência para Todos, né? Que é uma egressa do nosso mestrado, né, uma bióloga também formada da Unijuí, que é a Lilian Corrêa. Ela começou a postar, então, no Instagram, uma tradução dos artigos científicos para uma linguagem para a comunidade. Então, aquilo que a gente estudou em laboratório, que publica um artigo, às vezes, numa linguagem difícil, né, de ser acessível, aí está o site no ar. Então, tem então o Science for All, Ciência para Todos, que está lá, a capa do artigo, né, geralmente em inglês, que é a linguagem da ciência, da divulgação científica principal é a língua inglesa, para que todo mundo se conecte, né, e debata o tema. Então, está lá em inglês, mas tem em português também. Aí a explicação, olha, significa isso, que essas partículas, por exemplo, já que você falou de desculpa para o exercício, essas partículas, elas já têm, não só o nosso grupo, mas outros na China, Estados Unidos, vem investigando que se eu tenho uma tendência a desenvolver obesidade e diabetes por causa da minha alimentação inadequada,
a inalação dessas partículas acelera o desenvolvimento do diabetes, da obesidade. Sério? Isso explica porque cidades grandes com ambiente poluído também tem alta incidência de obesidade e diabetes, né? Isso ajuda a explicar um dos motivos, claro, né? Uhum. Então, isolando questões como atividade física, exercício, mas realmente a inalação dessas partículas por processo oxidativo inflamatório acelera o desenvolvimento de obesidade e diabetes. Né? Então, mais um motivo para se exercitar no ambiente limpo e evitar a emissão de partículas. Não vai dar para fugir da raia, então. Tá. A gente tinha que marcar uma outra hora, até para vir com os alunos aqui também, porque a ideia aqui do programa, inclusive, é trazer o pessoal que está pesquisando, que até a gente trouxe no ano passado umas meninas de Santa Catarina, elas apresentaram na Unijuí, sobre a questão de hortas nas escolas e a importância da agricultura, dos pequenos produtores, na verdade, né? E aí a gente trouxe elas para falar. Era o TCC delas, era de nutrição. Excelente. E aí, quem tem, assim, um trabalho diferente, uma ideia legal para implementar na cidade, alguma tentativa, algo que precisa de visibilidade, a gente também convida o pessoal a vir aqui. Então, eu acho que esse assunto que a gente está tendo agora, ele é super interessante, então a gente podia marcar. Combinado. Né? Se não for assim muito invasivo também, porque eu sou assim, eu convido no ao vivo, que é já para comprometer a pessoa, entendeu? Para trazer os alunos e a gente conversar sobre isso, e assim eu já aprendo um pouquinho mais também, e o pessoal também. Combinado, eles devem estar nos assistindo, exceto quem está em campo coletando os dados, né? Mas acredito que eles topam sem participar. Ai, que bacana, então. Viu só, pessoal? E então, para encerrar aqui, né, que eu sempre falo no final do programa, que é a data comemorativa das profissões, né, das semanas aqui. Então, eu vou falar até o dia 6 de fevereiro, né, dia 1º, dia do publicitário, dia 2, no caso hoje, dia do agente fiscal, então parabéns. Dia 5, dia do datiloscopista. O que é um datiloscopista? Sabe? Eu também não sei, eu vou fazer uma pesquisa, depois a gente pesquisa juntos. E dia do dermatologista. E dia 6, dia do agente de defesa ambiental. Viu só, pessoal? Mais uma coisinha pra gente pesquisar aqui. Se vocês ficarem muito preguiçosos, podem me mandar mensagem aqui, que na semana que vem eu já venho dizendo o que é a profissão. Peço que os profissionais dessa área me desculpem, né? Porque pela falta de conhecimento. Mas um grande beijo e um parabéns a todos os profissionais. Nos vemos na semana que vem, no próximo Papo com Simetria. Tchau, tchau.